Oi, aqui é a Magda, do canal Interiores Exteriores. Neste episódio, mostro o nosso jardim de família perto de Varsóvia e o robô cortador de grama Juka da Mamutian, que permite relaxar ao chegar no fim de semana, sem precisar cortar a grãos. Se vocês estão interessados apenas no cortador de grama, podem avançar um pouco, porque primeiro gostaria de contar para vocês a história deste lugar. Meus pais compraram este terreno de lazer há muito tempo, quando eu ainda era criança. Mas no começo não acontecia muita coisa aqui, porque havia muitos matagais, era difícil até entrar, e o terreno teve que esperar um pouco até que meus pais tivessem mais tempo para cuidar dele direito. Os primeiros anos exigiram trabalhos intensos de limpeza. Vocês podem imaginar como é difícil transformar um terreno totalmente tomado por mato em um gramado elegante assim. Só anos depois, quando o terreno parecia um jardim, meus pais decidiram construir uma casinha para podermos ficar mais tempos. E claro que essa é uma ideia muito boa, mas como vocês devem imaginar, construir a casinha, preparar tudo, terminar, também é uma aventura que leva alguns anos para fazer tudo exatamente do jeito que se quer. Construir a casinha também significou que precisávamos reorganizar o jardim, porque o plano inicial era um pouco diferente e previa a casa em outro lugar do que onde ela acabou sendo construída. Então tivemos que transplantar algumas plantas e mudar várias ideias, refazer parte do trabalho do zero. E embora seja difícil dizer que o jardim está pronto agora, ainda mais porque muitas plantas ainda estão esperando para atingir o tamanho ideal. E, acima de tudo, jardins sempre exigem cuidados constantes. Essa história nunca termina, mas pelo menos os maiores, talvez os piores trabalhos já ficaram para trás. Do lado da rua, criamos uma faixa de vegetação bem diversificada, com pequenas flores e também árvores. E na cerca há uma trepadeira, então quando tudo crescer, vai se formar uma parede verde que vai garantir mais privacidade. Nesta parte, dá para ver bem as diferentes etapas do desenvolvimento do jardim, porque assim como acabei de mostrar para vocês, a faixa que foi criada há muito tempo, aqui ela foi coberta com casca de árvore recentemente, aqui será a continuação dela. E aqui ainda há plantinhas plantadas individualmente, simplesmente com grama ao redor. E esses lugares costumam ser o maior desafio para os cortadores de grama automáticos, porque eles precisam desviar de cada obstáculo desses. Então, quanto mais desses arbustos individuais no gramado, mais tempo vai levar para cortar a grama. Nesta parte aqui, no fundo do jardim, também no futuro não haverá gramado. Mas enquanto todas essas plantinhas ainda são pequenas, é bom ter um pouco de verde entre elas. A vegetação claramente separada do gramado é conveniente não só para o corte manual, mas também para o cortador de grama automático, que assim pode manter uma distância segura dos arbustos e cortar o gramado com precisão, inclusive diretamente na borda. E essa rawata não só fica linda, mas também cobre elegantemente as composteiras que ficam aqui no final do terreno. Bem ao lado, há uma estrutura de madeira a qual os vegetais estão amarrados. Vejam que isso não é só prático, mas também muito estético, pois essas madeirinhas delimitam lindamente esse espaço e fica extremamente bonito. O terreno não tem só plantas decorativas, mas também frutas e legumes, com destaque para as frutas. E essa horta com morangos, embora não só com eles, fica atrás da casinha e vejam que já dá para ver que os morangos começaram a florescer. E agora já estamos na frente da casa, onde fica principalmente o terraço e arbustos mais decorativos. E atrás de mim, vocês também podem ver a pérgola. Ainda vai demorar até ficar toda verdinha, mas já está linda. Todo o terreno tem cerca de 1.000 metros quadrados, mas é claro que o gramado não ocupa toda a área. Como vocês viram, ele está bem entrelaçado com várias plantas. Por isso, o cortador de grama tem aqui uma tarefa realmente difícil. Agora vocês já conhecem a história deste jardim, mas antes de eu contar mais sobre o cortador de grama, vocês também deveriam conhecer a história dele,
pois esta nova Juca tem um predecessor. Como podem ver, aqui está sua irmã mais velha. Meu pai fazia muita questão de encontrar um cortador de grama que não só cortasse sozinho, mas também recolhesse a grama cortada. Porque quando o aparelho corta sozinho, mas mesmo assim a gente precisa passar o terreno inteiro com um ancinho, não é tão satisfatório assim. E com certeza é muito melhor quando o aparelho pode fazer isso por nós. Outro critério muito importante era a possibilidade de navegação sem fio, para não precisar enterrar nada em várias partes do jardim. Especialmente porque esse jardim ainda está em constante mudança. E de vez em quando, seria preciso simplesmente mudar esse cabo de lugar. E claro, isso não seria nada prático. A Juca lida melhor com isso e vou mostrar como. Por isso, há muito tempo, o papai comprou um cortador de grama Juca, com coletor de grama, que tem funcionado muito bem aqui já faz tempo. Recentemente, a empresa Mamotion entrou em contato comigo com a proposta de eu testar o modelo mais novo deles. E foi assim que 2 Jucas acabaram ficando no mesmo terreno. Os 2 modelos são visualmente similares, mas têm diferenças essenciais que influenciam o funcionamento do cortador de grama. Antes de tudo, o software do novo modelo faz com que ele ande de forma muito mais precisa. E, além disso, o novo cortador de grama tem mais lâminas. Não 6, mas 10. Agora, vamos focar no modelo mais recente e começar do início, ou seja, do momento de desembalar. Preparar o cortador de grama para funcionar é complicado? Definitivamente, é muito simples. Há um manual ilustrado e, na verdade, não há muitas peças para montar, porque só é preciso preparar o cesto, apertar alguns parafusos, montar a estação de carregamento e as antenas. Tudo isso é simples. E o kit vem com uma chave de fenda que serve para todas as peças. Então, nem é preciso ter suas próprias ferramentas. O cesto fica pendurado de forma solta. Ele está encaixado, mas não preso. É assim mesmo que se monta. E ao despejar a grama, ele é levantado dessa forma. Mas montar o cortador de grama e os acessórios é só metade da preparação para cortar a grama, porque agora também é preciso configurar tudo no aplicativo e planejar as áreas onde o cortador pode cortar e aquelas onde ele não deve entrar. Para fazer isso, é preciso passar o cortador de grama pelas bordas de cada área, e isso é feito manualmente. O ideal é simplesmente ir atrás dela, controlando-a pelo aplicativo, como se estivéssemos controlando um carrinho por controle remoto, então não é nada complicado. Com calma, qualquer um consegue fazer isso. E assim, o cortador de grama realmente vai chegar com precisão onde deve e evitar onde não deve. Porque, embora o cortador de grama tenha vários sistemas de detecção de obstáculos, tanto essa câmera com inteligência artificial quanto métodos mecânicos de detecção, aqui a carcaça é um pouco flexível. E no aplicativo também dá para ajustar o quanto ela deve ser sensível a diferentes obstáculos. Ainda assim, como sabemos, é só um aparelho que pode cometer erros. Por isso, o mais seguro é simplesmente marcar tudo direitinho no mapa. A Juca oferece mapeamento automático, mas o manual é bem mais preciso e é o que recomendo. Ao criar a área, não precisamos ser super precisas, porque sempre dá para adicionar ou remover algum lugar no futuro. Por exemplo, aqui na borda ainda vai ser colocada casca, então essa área vai ficar desativada de qualquer jeito e por isso eu não passo por ela. Essas plantas, por outro lado, vão ser excluídas da área mais tarde, só depois de fazer essa área externa. Vou dizer, é difícil contar isso e me controlar ao mesmo tempo. A distância dos arbustos deve ser de uns 10 a 15 centímetros, especialmente porque quando o cortador de grama estiver com o coletor e for girar, pode acabar esbarrando no arbusto. Por isso, às vezes, é melhor deixar até um pouco mais de distância. Mas aqui eu vou passar relativamente perto por causa desses arbustos do outro lado, para que deixando uma distância deles e da árvore, ainda fique um corredor suficientemente largo para o cortador de grama no futuro. E é parecido aqui na nossa frente, onde tem uma cerquinha, digamos, perto dessa casca. Esse material estendido, a gente não quer que o cortador de grama encoste. Então não tem aqui uma superfície nivelada para passar com uma roda do cortador por cima dessa casca.
e assim cortar a grama perfeitamente até a borda. Enquanto houver essa irregularidade aqui, a gente desvia dela e por isso é preciso deixar um certo espaço. Vamos ver se esse espaço vai ser suficiente. Espero que sim. Estou chegando devagarzinho e espero que vai dar tudo certo. Torçam por mim. As zonas, em geral, deveriam ficar uma ao lado da outra, como um quebra-cabeça, cobrindo todo o terreno, mas como vocês podem ver, se uma parte ficar em cima da outra zona, isso não causa nenhum problema. Também vai ser mais fácil para o cortador de grama passar entre as zonas. Então isso está totalmente certo. E se a gente errar, sempre dá para editar, refazer, se mudarmos de ideia, apagamos e fazemos de novo. Não tem problema. No entanto, esse é o maior esforço que realmente precisa ser feito para preparar o cortador de grama para cortar. E depois é só controlar. Diversas funções do cortador de grama são controladas pelo app, mas também há um painel para ajustar a altura do corte. O botão mais importante é o de parar, porque se algo acontecer rapidamente, sem pensar, você pode simplesmente desligá-la. E aqui ainda tem mais alguns botões. Neste local, por outro lado, é onde se conecta o reservatório de grama. No momento em que está cheio, o cortador de grama vai até o ponto onde deve descarregar a grama. Então o reservatório se levanta, despeja a grama e é por isso que precisa estar conectado à bateria, porque senão o reservatório não teria como se levantar. Para que o cortador de grama se mova bem pelo terreno, ele se conecta a uma antena que fica separada e recomenda-se que ela esteja em um local aberto para que nada atrapalhe a transmissão do sinal. A antena está conectada ao Wi-Fi da casa e precisa estar ligada à energia, então as opções de onde colocá-la são bastante limitadas. Agora ela ficou aqui, então não é o lugar ideal. Está parcialmente coberta, mas ainda assim funciona muito bem. Porém, ao final, ela será trocada pela antena do antigo cortador de grama que fica perto do telhado, onde funciona muito bem. Aqui no jardim não atrapalha em nada e não está coberta por nada, então tudo funciona muito bem. Eu vi que na internet aparecem perguntas se o cortador de grama precisa se conectar ao Wi-Fi. Porque, afinal, se o jardim é grande e o Wi-Fi está em casa, nem sempre o sinal vai alcançar os lugares nas bordas do terreno. O cortador de grama não precisa de Wi-Fi para funcionar. Ele opera melhor conectado ao Wi-Fi, mas possui um chip SIM embutido, permitindo conexão fora do alcance do Wi-Fi. E vejam também como o cortador de grama fica por baixo. Essas são as lâminas. Aqui isso gira e as lâminas giram ao redor, cortando a grama bem certinho. Já aqui está o elemento que recolhe a grama para o recipiente, que eu acabei de remover. E graças a isso, que gira assim e penteia bem a grama, podem surgir no gramado faixas muito elegantes e bonitas. Vejam que, nos aplicativos, entramos no mapa e marcamos as áreas que queremos cortar. E depois, temos a opção de configurações. E aqui tem várias coisas sobre as quais eu já comentei com vocês. A gente pode até ajustar o ângulo de corte para ter as faixas na direção que vai ficar melhor no nosso terreno. Definimos com que frequência e a cada quantos metros o cesto deve ser esvaziado, pois se a grama estiver alta, é melhor esvaziar o cesto mais vezes. Uma opção interessante é, por exemplo, a detecção de obstáculos, que agora está ativada e bem sensível, tão sensível que às vezes, se em algum lugar não tem grama porque uma toupeira fez um montinho, ou até mesmo se tem um sol forte e uma sombra escura, acontece da cortadora achar que isso é algum obstáculo. Por isso, a sensibilidade é muito alta. Quando está desligado, vocês sabem, ele simplesmente não presta atenção ao obstáculo, está pronto para bater nele e depois contorná-lo. Então o padrão fica em algum lugar no meio. Nós mesmas decidimos qual modo preferimos. Também tem uma opção interessante com o progresso do trabalho. Se, por exemplo, cortamos anteriormente 40%, agora nessa área podemos configurar para que o cortador de grama comece a partir dos 40%, porque, por exemplo, começou a chover e o cortador parou de trabalhar
então não precisa começar do zero. Se não mudamos nenhuma configuração importante, ele vai seguir o mesmo trajeto e, ao definir o mesmo progresso de trabalho, simplesmente continuará de onde ainda não tinha cortado. E, por fim, vou mostrar para vocês essa função, porque falei muito sobre as linhas, mas também é possível fazer uma grade. Então, as possibilidades de organizar a grama para que o gramado fique perfeito são realmente enormes. O cortador está funcionando e, como devem perceber, não é barulhento. Quando cortam a grama perto do meu apartamento, às vezes não dá nem para trabalhar com as janelas abertas, porque é muito barulhento. Essa aqui lembra mais... Bom, não sei. Quando chega mais perto, vocês provavelmente vão ouvir que dá para perceber que está funcionando, mas não é tão incômodo assim. Também dá para conversar enquanto ela está funcionando. Eu a compararia também com os aspiradores automáticos. Eles também, claro, fazem barulho. Dá para ouvir eles no apartamento, mas não são tão barulhentos quanto aqueles aspiradores mais potentes, especialmente aqueles antigos que eu ainda lembro da minha infância, como os aspiradores de obra, que fazem tanto barulho que impedem qualquer outra atividade. Aqui tem um som, sim, de uma máquina funcionando, mas ainda assim é relativamente silencioso. Quanto mais perto eu chego, mais alto fica, mas a poucos passos de distância já está realmente tranquilo. E quando vai para o outro lado, dá até para esquecer aqui no terraço que está acontecendo a roçada. Agora, o cortador de grama foi esvaziar o cesto, que já estava cheio de grama, então é um bom momento para lembrar vocês que a Juca não só corta a grama, não só recolhe a grama, mas também pode recolher folhas. Ela pode cortar e recolher, ou pode simplesmente passar pelo gramado já cortado para recolher as folhas que caíram. Não precisamos rastelar. Mais uma coisa em que a Juca pode nos ajudar. Um gramado perfeito e bonito, sem todo aquele esforço que os cortadores de grama tradicionais exigem, é totalmente possível. Por isso, recomendo muito o cortador de grama Juca da Manmotion. O link está, claro, na descrição do vídeo. Agora, convido vocês a deixarem um like, se inscreverem no canal e estou esperando pelos seus comentários. E também lembro que, embora vocês associem o canal Interior e Exterior, principalmente a interiores, nós também temos uma série de jardinagem muito legal, onde mostramos tanto jardins pequenos quanto aqueles bem grandes, mantidos por amadores e profissionais. Por isso, não faltam inspirações. Não deixem de assistir. E agora, eu me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.